Aula do dia! Eu disse aula do dia! Tema de hoje, quem são eles? Quem eles pensam que são? Finalizando a nossa tríade, uma fera chamada capitalismo. E aí, eu fiquei na torcida por aqui para saber se você ia voltar para ouvir o episódio de número 11 do nosso podcast. Eu fiquei aqui esperando você voltar e não é que você voltou. Ah, que presente você tá me dando e que boa decisão que você teve. Afinal, nesse terceiro encontro da tríade sobre o capitalismo, vamos pensar sobre os aspectos negativos do capitalismo, de uma fera chamada capitalismo. E aí, o que você pensa a respeito? Teria o capitalismo seus aspectos negativos? Como eles são apresentados na sociedade? Como eles são apresentados por aqueles que tentam dominar o capitalismo? E quais são as reações daqueles que sofrem as pressões do mundo capitalista? Tudo junto e misturado, te convido para mais essa reflexão. Ajeite o seu fone de ouvido, aumente o volume do seu aparelho e acomode-se para ouvir mais um episódio do Aula do Dia. O podcast de história para quem já saiu da escola. Vale lembrar que um dos pressupostos, um dos objetivos do nosso podcast é a ressignificação de nossos saberes. E quando pensamos isso na história, nós precisamos fazer aquele deslocamento temporal, presente, passado, presente. Como você interpreta o capitalismo hoje? Fazendo essa pergunta inicial, você faz uma volta lá no passado, no tempo da escola, que você aprendeu a teoria de como que surgiu o capitalismo, quais eram as suas características. Aí você volta para o hoje e se coloca na situação. Como você convive com esse sistema? E claro, como você se posiciona a partir do que ele nos apresenta, de como a sociedade nos apresenta, de como a economia capitalista nos trata. Esse é o exercício fundamental dessa tríade. Esse é o exercício mental que precisamos fazer, com aquele intuito de você buscar o seu protagonismo, para que nas rodas de conversa, para que você, nos diálogos do WhatsApp, você consiga se posicionar, não só absorvendo aquelas informações cheias de fake news. O importante é você ouvir, pensar, refletir e se posicionar. Cutucou aí? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Uau! É exatamente com esse questionamento que apresentamos a primeira e talvez principal característica negativa do capitalismo. O sistema capitalista é um grande gerador de desigualdades sociais e econômicas. O que significa isso? É simples. Acompanhe a minha linha de raciocínio. Aqueles que são os donos dos meios de produção conseguem acumular muito mais do que aqueles que apenas vendem a sua força de trabalho, a sua força produtiva. Um bom exemplo para a gente pensar sobre isso é o que aconteceu com a pandemia da Covid, enquanto os menos favorecidos sofriam com perdas salariais, com perdas de qualidade de vida, com perdas de trabalho, foi verificado que a grande elite, ela, durante a pandemia, aumentou os seus ganhos. Não é surpreendente isso? Num momento de grande catástrofe mundial, os mais ricos do mundo se enriqueceram ainda mais. É uma coisa para nos fazer pensar. Uma outra característica negativa do capitalismo está no mesmo radar do que foi dito anteriormente, ou seja, uma grande parcela dos donos dos meios de produção exploram seus trabalhadores.
Você pode me perguntar assim, mas quais são esses tipos de exploração? Deixa eu te lembrar. A maioria desses proprietários, eles pagam um salário aquém do que os seus funcionários merecem. Outro tipo de exploração é que muitos patrões não respeitam as leis trabalhistas e fazem lobby para que elas sejam constantemente descaracterizadas. E, finalmente, uma forma de exploração ainda mais gritante é que mas muito raramente se encontram donos dos meios de produção dividindo os lucros obtidos na produção com os seus funcionários, com os seus trabalhadores. É aquela ideia, quem ganha não acha que é necessário dividir, até porque quebraria a lógica do capitalismo. Sempre ganhar, sempre lucrar e sempre acumular. Fazendo uma conexão com as notícias atuais, agora, em pleno início do ano de 2023, você fizer uma varredura e nem precisa ser muito profunda, vai encontrar muitas informações sobre a existência de vários trabalhadores em situações análogas à escravidão em pleno Brasil atual. Foram registrados ocorrências de trabalhadores encontrados nas plantações de uva, em plantações de arroz, em plantações de café, como nunca se tinha visto em tempos atuais. Talvez você possa estar se perguntando o que seria situações análogas à escravidão. É algo muito complicado. São que, em pleno século XXI, empresários submetem os seus trabalhadores à violência física, a maus tratos, à ausência de liberdade e, principalmente, trabalho sem remuneração, sem salários. Ou seja, as pessoas eram submetidas a trabalhar em troca da comida. Dá para se acreditar nisso? É mole. Vem cá, você consegue imaginar essas situações? Eu estou dizendo isso para você se relembrar que um dos pontos, uma das facetas do capitalismo é que ele possui uma reserva de mão de obra. Sim, é aquela história. Se você acha que o seu salário está baixo, lembre-se, sempre vai ter alguém que se submete a ganhar menos que você. É uma coisa interessante isso, não é mesmo? Eu acho que em algum momento no mundo do trabalho você já ouviu: ninguém é insubstituível. Vou repetir: para os capitalistas, ninguém é insubstituível. Vou te deixar alguns questionamentos aqui. Qual a sua opinião sobre a reserva de mão de obra? A quem ela favorece? Os trabalhadores ou os patrões? Você, assim como eu, acredita que essa reserva de mão de obra é um dos pontos negativos do capitalismo? Uma outra crítica que se faz ao capitalismo é que o sistema impõe à sociedade um alto grau de individualismo. Isso faz com que muitos indivíduos, ao construir essa mentalidade, deixem de pensar no outro, deixem de pensar nos princípios de solidariedade e cooperativismo, pois o sucesso pessoal estaria acima de tudo e de todos. Parece ser uma coisa simples, mas o sujeito que pensa assim comunga da ideia que o que importa é que ele esteja bem, descaracterizando a figura do outro. Cada vez mais as pessoas estão fechadas e não sabem o que é a ideia da prática comum e a construção de um bem-estar coletivo. Presente na sociedade capitalista, esse ideal faz com que muitos indivíduos não consigam atingir o que a sociedade espera deles. E, ao mesmo tempo, gera um desconforto, para não ser mais incisivo e até mesmo dizer um preconceito. Quem foge à regra do produzir e ganhar para acumular se transforma em um grande estigma social. Na sociedade perfeita do capitalismo, quem não produz, não consome e não lucra é visto como alguém que não pode fazer parte deste universo.
deixa eu te fazer uma provocação. Já pensou o que é um asilo? Enquanto os indivíduos são produtores, consumidores, eles estão bem. Eles têm a sua vida perfeita no mundo capitalista. No entanto, quando ele envelhece e já não produz tanto e não consome o que se espera, ele é recolhido num asilo, pois a sociedade inteira é feita, pensada, caracterizada com o princípio de que o tempo é dinheiro, lucrar acima de tudo e acumular para sempre. Já parou para pensar como vai ser a sua velhice? Imagine você como funciona o mundo capitalista em relação aos consumos individuais e como esses consumidores são instigados a comprar cada vez mais. Eu poderia dar exemplos infinitos, mas eu vou citar aqui apenas um. O que acontece? Que todo ano as montadoras lançam modelos novos de seus carros. Você já parou para pensar nisso? Que em março de 2023 já está sendo lançado o carro de modelo 2024. Às vezes as mudanças são mínimas, mas essas mudanças elas são presentes, constantes. Eu falei que eu ia só dar um exemplo, mas me lembrei de outro aqui, que é a questão do modelo do seu celular. Você já reparou que o seu celular é relançado constantemente e cada atualização é feita para que o antigo celular vai perdendo não só memória, mas também a capacidade de processamento, tudo isso em nome do consumo. E se o consumo é tão intenso e tão presente na sociedade capitalista, sabemos que esses produtos que são feitos são produzidos com recursos naturais que não têm a mesma velocidade de recuperação nos quais os produtos que nós consumimos são feitos. E automaticamente, como existe uma pouca quantidade de recuperação desses produtos naturais, a gente vai pensando, vai imaginando e cada vez mais percebendo que o ato de consumir constantemente tem um prejudicial e ataca diretamente o meio ambiente. É uma coisa muito tensa, né? A população aumentou, então para ter comida para todos, usa-se mais agrotóxicos para que se produza mais e automaticamente vai prejudicando a saúde do ser humano, levando ele a consequências que ainda não sabemos quais são. Falei que eu ia dar um exemplo, de repente eu falei o segundo e concluí com o terceiro. Por isso, eu quero que você pense como é possível valorizar tanto o consumismo, instigar tanto a população a consumir se não temos recursos naturais para isso. Sacou? Seria necessário frisar para você isso? Que o capitalismo ataca diretamente o meio ambiente? Concorda comigo? E aí, chegamos ao fim do nosso encontro. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha refletido, pensado, repensado, construído, demolido, reconstruído. Enfim, eu espero que você tenha colocado sua mente para funcionar em busca da ressignificação dos seus saberes históricos. A minha ideia é essa, é poder ser útil e te fazer alguém mais completo do que você é. Principalmente porque eu quero que você tenha esse protagonismo. Vai fazer melhor para você, vai fazer melhor para o Brasil, vai fazer melhor para o mundo no qual vivemos. É claro que muito que eu disse aqui pode ser repensado, diluído, confrontado, aumentado, mas sabe de uma coisa? Esse exercício mental é feito tanto para mim como para você. Vou ficando por aqui. Em breve, mais reflexões, mais tríades, mais busca de saberes históricos, enfim, mais conhecimento para aqueles que se consideram cérebros pensantes. Até a próxima conexão. Valeu! Tchau, tchau! Aula do dia é uma produção Projeto Sementes Dementes.